Olá, bem-vindo ao podcast Sexualidade Sem Tabus. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga, e estou aqui para romper tabus. Só que hoje eu não estou sozinha, eu estou muito bem acompanhada. Vamos iniciar hoje uma temporada muito especial. Hoje eu recebo aqui a Juliana, que é psicóloga, e vamos fazer uma dobradinha incrível. Preparada, Ju, para essa temporada? Muito preparada. Acredito, inclusive, que esse assunto ele tem se tornado bem frequente na minha vida. Então, que bom que a gente pode tentar contribuir com outras mulheres que estão no mesmo momento de vida que eu, especialmente, né? Que estou lá com os meus 53, achando que eu tenho 28, mas eu acho importante a gente falar sobre esses assuntos, sim. Muito importante. E eu estou dentro também, porque nessa temporada especial nós vamos falar com um público específico. Nós vamos falar com mulheres 40 mais. 40 mais, 50 mais, 60 mais. Mulheres que estão aí nessa fase desse reconhecimento, desse renascimento, melhor falando. É um né, recomeço. Jo? Eu acho que é um recomeço. Verdade. A gente, eu estou com 53, as minhas filhas já estão em faculdade e eu já quase que terminei os meus afazeres. Não, eu estou começando agora. Exato. E estou trazendo elas comigo. Então, acho que é um momento muito importante para mim, pessoalmente, tanto para contribuir também com outras mulheres que estão próximas a mim e também fazer com que elas sejam mais resolvidas, vamos dizer assim. É um trabalho interessante. Vamos trazer assim, reflexões incríveis e necessárias, porque a gente quer essa conexão, a gente quer que as mulheres tenham essa conexão com a sua própria essência, que façam a sua história, que escrevam a sua história. Exato. De uma forma bem autêntica a partir de agora. E leve, né? Muito leve. Sem os preconceitos que a gente traz das nossas culturas, né? Das nossas famílias, que geralmente a gente traz. E só lembra delas e descobre que as tem lá na frente. Mas sempre é tempo da gente se redescobrir. É necessário, né, Ju? E quando a gente fala aí desse episódio, dessa temporada especial, nós escolhemos trabalhar, focar mais nessa faixa etária, exatamente por isso, como você disse aí, está passando por uma nova fase da sua vida. Agora, a casa está vazia, né? A minha casa ainda está cheia, porque eu tenho 40, como diz a Ju, estou começando a caminhar nessa fase. Mas eu acho que é um 40, às vezes, diferente de outras gerações, de uns 40 mais antigos, porque essa geração agora, ela comunica muito assim. Eu tive minha primeira filha com 30 anos. Então, eu já não tive tão jovem, com 20 e poucos anos. Então, casou uma fase da minha vida onde que eu estou começando. Eu ainda tenho crianças pequenas, eu tenho uma de 10 e uma de 5. E eu tenho a minha mãe, que já tem os seus 66 anos, a gente tem sogra, a gente tem um entorno da gente também, nós temos pessoas idosas. Então, às vezes, a gente precisa de administrar várias bandejas ao mesmo tempo. Então, de cuidar dos pequenos, de ter um relacionamento, né, que hoje eu estou em um relacionamento, eu sou casada, e também de ter essa assessoria ali familiar que vai... Que é necessário, porque é a fase onde que eu estou vivendo tudo isso. E aí, não sei se é o seu caso, se hoje, né, você precisa desse apoio aí familiar também, com não, eu família estava falando idosa. aí agora, não, eu tenho uma mãe, né, de 82 anos, que mora sozinha, super autônoma, mas aí você está falando, né, dos filhos pequenos. Eu hoje, recentemente, eu tive um episódio que eu achei estranho, mas que é o momento. A síndrome do ninho vazio. Eu estava um domingo em casa, sozinha. As duas tinham saído. Eu tenho duas filhas, uma de 18 e uma de 22. As duas tinham saído e eu achei estranho. Minha casa vazia. Eu falei assim, gente, mas daqui para frente vai ser isso. Elas vão construir a vida delas. E eu vou ficar com o ninho vazio? Não. Isso foi uma sensação muito estranha. Eu nunca tinha sentido isso, né, do ninho vazio. E agora que eu estou sozinha, elas já criaram asas. O que eu vou fazer da minha vida? Né? Não que eu não soubesse, eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muita coisa, sempre trabalhei bastante, sempre viajei muito. Mas essa questão da família, né, dessa idade minha, com essas duas meninas voando e eu me sentindo sozinha, foi uma emoção estranha, a princípio. O que eu fiz? Abri meu computador e comecei a trabalhar com os meus sonhos.
eu ressignifiquei mais uma vez a minha vida, né? Sou psicóloga pós-graduada em recursos humanos, tenho uma experiência vastíssima, né, em várias áreas, né? Eu sou meio multi, sou padeira. Sim, gente. Sou padeira, sou um monte de coisa, e cada ano inventa uma coisa. E agora eu fui picada pela questão da inovação, ressignificando a minha idade, né? Que depois que a inovação chegou, não existe mais tempo. Acabou o tempo. O tempo está começando para todo mundo. Então, começou. O que fazer Ligaram com ele, o relógio de novo. E nesse dia específico que eu senti o ninho vazio, eu falei assim, agora eu vou ligar o meu computador para trabalhar a inovação, para cuidar das coisas que eu quero agora daqui para frente. Então, foi muito interessante esse sentimento do ninho vazio. E olha como que você ressignificou esse momento para trazer para o seu autoconhecimento e para a sua fase da vida. E olha como o tempo inteiro a gente precisa de fazer esse movimento. Exato. Né? Então, quando a gente delimita, quando a gente fala de fase, porque é isso, a gente pega um período específico e a gente precisa de saber como ressignificar aquilo. Mas para a gente ressignificar, a gente precisa de saber quem somos, o que eu gosto. E aí, nessa situação do ninho vazio, você lá sozinha, o que você gosta? Que muitas vezes a gente começa a exercer tantos papéis na vida e a gente distancia de nós mesmos. Quando vai perguntar o que você gosta de fazer, falar, não sei. Eu gosto de ir no parque com as crianças, eu gosto de passar férias com as crianças, eu gosto de... Então, assim, mas a nossa unicidade, ela acaba ficando esquecida se a gente não der essa atenção devida. Mas eu acho que isso é um trabalho que eu tive com a minha família, né? Assim, tem mãe, meu pai faleceu, tem minha irmã que é médica, ginecologista, obstetra, fala muito sobre sexualidade. Eu brinco que ela fala de sexualidade e morte na mesa do almoço. Ai. Porque ela é muito bem resolvida, né? Olha. E a gente lá em casa a gente fala de assuntos que são meio tabu em qualquer lugar. Né? Porque a gente está falando de vida. Né? E essa questão da morte, né? Que ela é doula da morte. É tenebroso falar de morte. Não. Quando você olha a sua vida na perspectiva da morte, você vive muito melhor o dia de hoje. Então, isso abriu as nossas cabeças. E esse é um assunto muito corriqueiro, né, na minha casa. Mas a questão da psicologia, da gente se trabalhar, né? Eu, por ser psicóloga, é um trabalho que é toda hora, a cabeça está... O tempo inteiro, né? Ela não para. Né? A gente observa, ressignifica, atua, ajuda, percebe, né? E a gente vai fazendo esse movimento. Então, é um trabalho contínuo, não é fácil. Muitas pessoas não têm essa disponibilidade, inclusive emocional, de lidar, porque são espaços muito feios, às vezes. Você não quer enxergar que você é daquele jeito, né? Que você tem aquela característica que não é das melhores. Mas a gente tem, né? Somos seres imperfeitos, graças a Deus. Só Ele é perfeito. Mas então, assim, olhar esses cantinhos escuros é necessário. Evoluir dá trabalho, né, Ju? Muito requer trabalho, esforço. Muito trabalho. E é um trabalho que as pessoas não estão, né, nem dando notícia, que você está ali e a cabeça está só se trabalhando. Né? E quanto mais você investe nisso, eu acho que mais resolvida a gente é. Né? Eu me sinto uma pessoa extremamente resolvida em diversas leveza, aspectos. Né, Ju? Tem que ser leve na vida. E por falar nisso, chegamos, então, na nossa sexualidade. Exatamente. E essa sexualidade que também dá trabalho. Muito. Que é um processo onde que aí 40 mais hormônios já não são os mesmos. Não. Com os hormônios todos em dia, a gente tem dificuldade, a gente tem falta de libido, a gente tem várias questões que envolvem ali essa sexualidade de forma difícil, que muitas vezes a gente escuta. Agora, pensa, com tanta defasagem hormonal, de tempo, de falta de conhecimento até da nossa anatomia mesmo, a gente enfrenta vários desafios. E esse público que a gente quer erguer, que a gente quer bater esse papo, essa reflexão, é exatamente para voltar esse olhar para a sexualidade como algo merecedor, onde que a gente merece sentar, pensar na sua sexualidade, refletir como que ela foi construída, ser merecedora de prazer, não um trabalho, não um peso a mais para a vida, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando muito além do ato em si, né, Ju? A gente está falando dessa libido de vida, de tudo que envolve, como você disse aí, dessa avaliação dos processos todos que a gente vai articulando aí mentalmente, às vezes até sem ter, né, essa consciência
do que estamos fazendo, a gente também, em relação à sexualidade, a gente fica travada. Eu falei, peraí, vão reproduzindo o que foi me ensinado ali, que às vezes a gente nem tem Um olhar crítico. um olhar crítico sobre isso, É. né? E nessa entrega, como a mulher foi muito condicionada sempre a se entregar, sempre fazer pelo outro. E aí, nesse momento que é para fazer por ela, para esse autoconhecimento, para se olhar no espelho mesmo, a mulher dá aquela Travada. travada. E esse assunto é um assunto, eu acho que tem muita coisa para a gente dizer. E eu acho que a gente fala muito das nossas experiências, né? Eu entrei no climatério com quase 40. Aos 42 eu já estava na menopausa. Isso teve um impacto imenso na minha vida. Porque você pensa, será que eu estou velha, estou pronta para morrer? Porque eu não reproduzo mais. Aham. Será que eu cheguei no meu prazo de validade? Aí a cabeça roda. Né? O que eu faço com a minha sexualidade nesse momento da menopausa? Né? Que vem carregado de uma série de emoções, das faltas, né, hormonais e tudo mais. E aí você tem que, de fato, bom, e agora? Foi um momento que me deu uma... Não foram os 40, não foram os 50. Foi esse momento da menopausa que eu parei para dar uma avaliada mesmo. Bom, e aí? Fiz o que eu quis? Aí vem minha questão até pessoal mesmo. Porque eu estou na finitude? Não estou na finitude, né, com a menopausa. Eu estou começando ainda. Os 40, os 50 são os novos 30. Em todos os aspectos. Inclusive na sexualidade, com todos os desafios que ela traz. Exatamente. Quando a gente tem isso em mente, que é um recomeço. É um recomeço diferente. E assim, e quais ferramentas teremos para esse recomeço? Seria um recomeço de, agora eu não reproduzo mais, ok. Então, meu recomeço é esse. Eu vou começar uma vida agora que eu não posso reproduzir. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Como você disse, são os novos 30. Então, nós temos condições de viver de uma forma muito plena, de trazer a sexualidade como saúde e bem-estar. Sem tabu. E sem tabus. E como a gente abre mão desses tabus? É um trabalho árduo. Porque quando a gente nasce, a gente traz uma malinha que a gente não escolheu o que tem lá dentro. Né? Você traz uma malinha cheia de valores, cheio de conceitos. Você não escolheu, mas você recebeu. Você abre a malinha, tem um monte de coisa que você nem quer, mas você ganhou aquela malinha. E se você não se dá esse trabalho de pesquisar cada item da malinha, você vai ficando com eles. Exatamente. Feliz ou infeliz, você vai ficando com eles. E aí chega um momento que algum assunto não te agrada, aí sim você vai pegar e olhar com ele, para ele com mais cuidado. E a questão da sexualidade, né? Eu tenho uma mãe que eu amo de paixão, mas que é uma mãe machista, que na época dela, ela era o que ela abriu a malinha dela e tinha isso. Era isso que ela teve e ela não acesso. conseguiu ressignificar, extremamente machista. E um pai muito menos machista do que a minha própria mãe. Né? Mas que eu também trouxe, eu recebi dessa malinha vários conceitos que não eram adequados à minha pessoa, à minha personalidade. Tive que trabalhar cada um desses assuntos. Né? Sexualidade nunca se tratou na minha casa. E teve uma época, eu estava lembrando disso outro dia, época de escola, né, que você quer ganhar dinheiro, começando a faculdade, queria ganhar dinheiro. Eu entrei para uma editora de livros de sexualidade. Olha! E a gente ia para o Senai para dar aula para os alunos mais velhos sobre sexualidade, não sei o quê. E aí a minha mãe olhava aquilo assim, gente, engraçado você falar para as pessoas sobre sexualidade, gente que você nunca viu na vida. Onde é que você aprendeu isso? Porque ela nunca falou comigo. Sim. Nunca falou, sempre foi um tabu. Né? Na malinha não tinha esse assunto. Aí eu, né, dando aula e fiquei muito tranquila para trabalhar esse assunto. E meu irmão mais novo, muito engraçado, crescendo, ficando jovem, aos 14, 15, minha mãe não sabia tratar com ele assunto de sexualidade. O que ela falava comigo? Vai lá e conversa com seu irmão. Nem o que ela não sabia o que falar. Então, eu comecei a dar essa aula para ele e para os amigos sobre sexualidade, como é que era, como é que fazia. Fui eu que tive que ensinar. Olha que legal. Sendo que eu não aprendi dela. Né? Então, essa cultura, eu acho que não é só minha. Né? Eu acho que as pessoas da minha geração, as mães não tiveram muita essa habilidade. A gente não culpa ninguém. Mas foram o que elas aprenderam e não conseguiram
muitas das vezes, repassar de uma forma leve e natural, como deveria ser. E tem ciclos que foram feitos para serem encerrados, né, Ju? Então, a gente não precisa de reproduzir esse comportamento. Hoje nós temos essas ferramentas e nós podemos fazer diferente. E quando a mulher vira essa chavinha, ela percebe que essa sexualidade vai trazer para ela algo muito além do que falar, ai, tô de saco cheio, não quero transar, não quero... Ai, hoje eu vou ter relação sexual com meu parceiro, mas daqui 7 dias, eu tenho de novo. Ai, graças a Deus. Então assim, vira um peso, é um desgaste muito grande. E fora do ato em si, a gente precisa de lembrar que cada um expressa a sua sexualidade consigo mesmo, de dentro para fora. Com certeza. Então, quando a gente começa esse processo, não preciso nem de olhar para a sexualidade, porque eu estou solteira, ou eu estou viúva, essa caixa eu não preciso de mexer, porque é sobre isso, né? Mas não é sobre o ato. É essa conexão com você, com o seu corpo, com o seu bem-estar. E nós temos um órgão maravilhoso responsável pelo nosso prazer, que é o clitóris, e ele não envelhece, pessoal. Então, assim, podem dar estímulo a ele que ele vai responder. Teremos desafios, teremos dificuldades, às vezes, de ter um orgasmo como tínhamos antes? Sim, pode acontecer. Mas com o estímulo correto, com orientação, com respeito à fase que estamos vivendo, é possível ter prazer da mesma forma. Então, por que deixar um órgão adormecido dentro da gente? Por que ele deixa de existir, né? Não deixa nada, ele está não lá. deixa de existir. Estamos vivíssimas, né? Estamos ativas. E é só a gente dar essa devida importância a ele que merece. Somos merecedoras desse prazer. Então, nessa temporada, a gente quer plantar essa sementinha. A gente quer que cada mulher conecte aí com a sua essência, que desperte, né? Que deixe desabrochar toda essa maravilha aí, que é viver. Ô, Ju, você com seus 50 mais, o que você diria ali que hoje é diferente, que você tem orgulho de falar? Que maravilha. A partir dos meus 50, eu aprendi que... Nossa, na verdade, depois da menopausa, eu curto muito mais a questão da sexualidade. E foi muito melhor a qualidade. Tem gente que fala o contrário, né? Sim. Eu não. Eu acho que esse meu autoconhecimento, ele me trouxe uma qualidade muito melhor. Perfeito. Muito melhor. Vontade muito maior. Porque eu acho que... eu estou tão resolvida com tanta coisa, porque quando você está mais nova, você tem muitas preocupações. Eu já passei por muitas delas. Sei que a gente passa bem por muita coisa. Então, assim, a cabeça está melhor. Eu acho que o autoconhecimento, ele me trouxe esse ganho. Muito, muito significativo. Perfeito. Eu também acho, eu venho nessa trajetória porque eu sou da área da educação, sempre trabalhei com muitas mulheres, e o meu despertar, ele veio muito quando eu voltei totalmente a ótica para dentro, né? Quando veio essa... Então, acho que por isso que é tão importante a gente falar, a gente tem esse espaço aqui para a gente aproximar dessas realidades e encorajar essas mulheres. Porque a gente precisa de partir de dentro. Então, quando eu voltei esse olhar total para dentro de mim, eu ressignifiquei muito a minha sexualidade. Porque, como você disse, da malinha, aí a gente para pensar e, realmente, a nossa malinha, ela vem muito recheada. E tem coisas que a gente precisa de abrir mão. E tem coisas que a gente precisa de colocar também para passar para frente, né? E eu escolhi colocar na minha malinha muita informação sobre sexualidade, muita educação sexual, multiplicar, trazer a sexualidade como propósito, porque, para mim, foi significativo. Então, eu acho que o que a gente vê que faz sentido para a gente, nada mais justo do que a gente compartilhar e fazer com que isso se multiplique, né, Ju? E a sexualidade, quando a gente parte do princípio que a gente sabe muito, muito, mas muito pouco, a gente abre um universo assim, de possibilidades gigantesco. Tanto para lidar com a gente mesmo, para a gente explorar o nosso corpo e a gente lidar em diversas fases da vida. E a gente consegue ir muito além. O simples fato da menstruação, se a gente muitas vezes ficou uma vida fértil ali, nesse período onde que a gente tem a menstruação, né? No meu caso, eu tenho ainda a menstruação, tenho o meu ciclo, mas será que a gente conhece o nosso ciclo menstrual? Aí, de repente, a gente não teve essa oportunidade nem de saber mais, de conectar mais com o nosso ciclo, e a gente já cai numa menopausa, porque a gente também sabe muito pouco, que a gente sabe o que dizem pra gente sobre ela, porque a gente não viveu. Então, cada uma vai viver de uma forma. A sua qualidade de vida, ela está muito condicionada
como que vai vir aí essa menopausa, porque de acordo com os seus hábitos, vai ser uma... Você vai ter mais recursos, né? É variável, né? Você vai sentir menos alguns sintomas, talvez, né? Ou nenhum. Ou nenhum ou sintoma. Todos. Ou todos, que foi o meu ou caso. Vem um combo, né? Vem um combo completo. E aí já essa fase aí tão importante. Então, eu acho que assim, a principal virada de chave para mim foi essa, que independente, a gente não tem receita, a gente não tem fórmula mágica. Não. E é esse esforço aí, como, né, da borboleta, né, saindo do casulo. Todo dia a gente dá uma esticadinha aqui e é 1% a mais para a gente conseguir ressignificar. E que seja realmente essa mudança que a gente espera na gente que aconteça com essa mulherada, porque eu conecto muito com mulheres e as queixas que eu escuto, a gente fala assim, só muda de endereço mesmo. Porque é baixa libido, é desânimo, é aquela energia que, ai, nossa, que preguiça. Que às vezes não é uma preguiça, né? A gente precisa de ter um olhar acolhedor para a gente também na fase que a gente está vivendo. Uhum. E eu acho que hoje, a partir de agora, essa temporada, a gente deseja muito que essas mulheres tenham essa autonomia sexual, essa autonomia de vida, né? De se empoderar, se sentirem merecedoras, porque vem muita coisa boa por aí. Eu acredito nisso. E você falou uma palavra que é uma palavra que me toca muito, e da questão do empoderamento. O dia que a mulher entender que ela não tem que se... Ela já é poderosa por natureza, as coisas já facilitam. Porque, às vezes, eu percebo em conversas, né, com várias mulheres que elas esperam um estímulo de fora para dentro. Uma aceitação do outro. O dia que ela entender que é ela, por ela mesma, e o tanto que ela pode ir além, eu acho que a chave muda. É o caminho, né, Jo? É o caminho. E eu acho que se a gente, né, com certeza são vários temas que nós vamos tratar aqui, tentando estimular essas mulheres. E a gente mesma, né? Porque tem coisas também que a gente vai se reforçando, vai aprendendo. Não sei disso, olha, gostei desse assunto, vou experimentar, né? Para a gente ter esse prazer de viver. É isso, gente. Muito prazer, muito prazer. Muito, Estamos muito. aqui estreando essa temporada super especial. Queremos vocês conosco, porque durante essa temporada vamos falar de vários assuntos. Vamos falar de libido, vamos falar de menopausa, vamos falar de climatério, vamos falar de produtos sensuais, tudo aquilo que é bom para a gente, que vai auxiliar nesse processo aí de despertar o nosso corpo, nossa mente, de viver. Também teremos convidados por aqui incríveis que vão só agregar. E vocês também podem mandar, né, Ju? Tem dúvidas, tem sugestões, tem assunto aí que é tratado em roda de mulheres, nesse convívio aí, né, de dia a dia, que a gente fala, gente, eu tenho dúvidas sobre essa questão, ou é um tema interessante para elas falarem, podem compartilhar com a gente, que será um prazer abordarmos esses assuntos aqui, né, Ju? Delícia, Ju, muito bom. Obrigada pelo convite. E é isso. Aguardem os próximos capítulos. Animadas para a gente seguir. Então, vocês acompanhem tudo pelo canal do YouTube da Rádio Mix BH FM. E também no nosso Instagram teremos muitas novidades. Vamos sempre trocar algumas ideias. Vamos abrir caixinhas lá, né, Jô? Para a gente ajudar vocês aí nessa comunicação conosco. Então, é um prazer. Abrimos essa temporada com muita alegria e muito prazer no ar. Muito.